Olá, meus amigos, minhas amigas, vamos para mais uma aula desse módulo específico chamado Conhecimentos Bancários 3. Cara, isso aqui, os bancos estão mudando o perfil de seleção. Nós estamos acompanhando todas as notícias. O nosso curso online aqui é top de linha. Top de linha, vocês vão perceber isso. Então é o seguinte, aqui é o Conhecimentos Bancários em Ação. Rapaz, teve aí, duas semanas atrás, uma notícia muito importante que pode ser objeto de prova, cara. Liquidação extrajudicial dos bancos Cruzeiro do Sul e Prosper. Professor, esses bancos quebraram. Paulix, eu quero uma caneta preta. Não, tá aqui. Quebraram. Professor, o que significa extrajudicial? Significa que a liquidação foi o quê? Administrativa. Extra, não foi pelo Poder Judiciário. E quem fez essa liquidação extrajudicial? Foi o cara chamado de Bacen. Cara, não tem jeito, cara. O nosso sistema financeiro nacional está passando por grandes mudanças no momento. Já separei uma aula, estou preparando uma aula para vocês aqui. Tá? Estou preparando uma aula para vocês aqui. Que é uma notícia que eu li essa semana sobre o seguinte: nunca os bancos privados tiveram níveis de taxas de juros tão baixos. Vou fazer uma... Então está mudando. Gente, juros baixos significa que esses bancos vão o quê? Vão receber menos lucrinho, mais dificuldade para que captar esse recurso, não é isso? O que acontece com isso? Os incompetentes vão parar nessa situação. Liquidação extrajudicial dos bancos Cruzeiro do Sul e do Prosper. Professor, eu nem sabia que existia esse Banco Cruzeiro do Sul e Prosper. Também não. Nós temos centenas e centenas de bancos. Então, bora. Professor, aqui. Notícia, preste atenção. 14/9/2012. Às 10 horas e 16 minutos, pelo G1. Banco Central BC decreta liquidação extrajudicial dos bancos Cruzeiro do Sul e Prosper. Cruzeiro do Sul e Santander negociavam antes do anúncio de liquidação. Ok, o que acontece? O Santander queria comprar o Banco Cruzeiro do Sul, só que não deu tempo. O que aconteceu? Antes do negócio ocorrer, houve o quê? A intervenção e a liquidação desses bancos. O Banco Central fechou essas instituições. Ok? Legal? Crianças, presta atenção aqui na outra linha. FGC, Fundo Garantidor de Crédito. Fundo Garantidor de Crédito. Garante até R$70 mil dos depósitos dos clientes. Está aí. Professor, isso aqui é o quê? É um seguro, é uma garantia para os correntistas. Nesta aula nós vamos falar tudo de importante, tudo aquilo que pode cair na prova de vocês sobre esse FGC. FGC é um assunto que só cai em conhecimentos bancários. A gente vai estudar. Mais para frente a gente vai ler esse cara aí. Então vamos ler a matéria aqui para vocês. Aqui você não pode ter pressa para estudar essa aula, para assistir essa aula, que ela é muito importante. O Banco Central decretou nesta sexta-feira, dia 14, a liquidação extrajudicial do Banco Cruzeiro do Sul, SA, e do Banco Prosper, SA. O Fundo Garantidor de Crédito, FGC, que vinha administrando o Cruzeiro do Sul desde a intervenção do Banco Central em 4 de junho, buscava um comprador para a instituição, para evitar que o banco fechasse as portas. No entanto, as negociações até quinta-feira incluíam o Santander. Falharam. Uma auditoria divulgada no dia 14 de agosto apontou um rombo de 2,236 bilhões de reais nas contas do banco. O
Cruzeiro do Sul trabalha principalmente com empréstimos consignados, aqueles com desconto direto no salário ou aposentadoria. Rapaz, lembrei desse Banco Cruzeiro do Sul quando o professor foi superintendente de gestão de pessoas por várias secretarias. Eu lembro que a gente tinha consignação em folha, né? E tinha uma consignatária que era esse Cruzeiro do Sul. Realmente era um banco bastante atuante aí. Olha aí. Lembrei. Vamos embora. Garantias. Segundo as regras do Fundo Garantidor de Crédito, atenção. O banco aqui fechou as portas, está devendo 2 bilhões. Professor, eu tinha dinheiro naquele banco aplicado e agora eu vou levar calote. Atenção. Agora vai entrar em ação um dispositivo que foi criado em 95, chamado Fundo Garantidor de Crédito, que é para garantir o dinheirinho dos correntistas, dos aplicadores, dos investidores. Olha aí. Professor, o que aconteceu nisso? Conta uma história, eu preciso saber desse cara em detalhes. Em 95, em 94, nós tivemos o quê? Implantação do Plano Real. O Plano Real, consequentemente, acabou com a inflação no país. E com a inflação, quem mais ganhava dinheiro eram instituições financeiras. Professor, eu não entendo, o dinheiro desvalorizava? Sim, o nosso, do banco, não. Professor, me ensina esse negócio, tudo bem. Hoje, valores de hoje, você tem 2 mil reais depositado na conta. Como a inflação era diária, se você deixar o dinheiro parado um dia, esse dinheiro já desvalorizou. Nós chegamos a ter a 3, 4, 5, 10% de inflação por dia. Professor, 10% conta de padeiro, então deixa o milão lá, não é isso? O valor real dele em um dia parado é 900, ou seja, você depositou milão para o banco, e o banco um dia só lá passa 900, 100zão, está aí parado o dinheiro, está aí. E o que aconteceu? De um dia para outro acabou com isso, ou seja, os bancos perderam receita. Tivemos um aperto no sistema financeiro drástico. Em 95, salvo engano, o Banco Econômico quebrou e foi um troço violento. O governo, o Banco Central, teve que tirar o nosso dinheiro para bancar lá, para manter o sistema funcionando. E a partir desse momento criaram o quê? O Fundo Garantidor de Crédito para essas situações, para não ter dinheiro público, que está sendo aplicado aqui, nesse caso real. Cada correntista tem garantido o pagamento de 70 mil reais, limitado ao saldo existente. Esse valor é calculado por CPF ou CNPJ, ou seja, clientes que tenham mais de uma conta terão garantido o pagamento de apenas 70 mil reais ao todo. Contas conjuntas também são garantidas até 70 mil reais, independente do número de titulares. Valores superiores a esse poderão ser ressarcidos no processo de liquidação do banco, caso os recursos arrecadados sejam suficientes. Você vai marcar aqui, no seu caderninho de ouro, possível calote. Professor, eu não estou entendendo, mas eu explico para vocês. Você tem 100 pila na conta. O Banco Cruzeiro do Sul quebrou. O Fundo Garantidor de Crédito vai te dar 70 mil. E os outros 30 mil, professor? Só depois da liquidação total, se sobrar dinheiro, que você será ressarcido. Professor, se você fosse milionário, professor, o que você faria? Se eu fosse milionário, papo reto para vocês, eu ia ter só conta no Banco do Brasil, na Caixa Econômica, cara. Aí a gente fica propaganda. É papo sério, sabe por quê? Se um dia chegar a ter a liquidação extrajudicial da Caixa Econômica do Banco do Brasil, ferrou tudo. Aí. Tá? Então eu sei que você vai chegar lá, tá estudando, vai chegar lá, vai passar com cursos de alto nível.
Do total de depósitos à vista e a prazo do Banco Cruzeiro do Sul e do Banco Prosper, cerca de 35% e de 60%, respectivamente, contavam com a garantia do FGC, no Fundo Garantidor, segundo o Bacen. 35% de depósito à vista, só tinha cara milionário lá, hein, cara? Já pensou? 65% dos caras lá tinham mais de 70 mil reais depositados na conta. Em junho, quando do anúncio da intervenção do banco, o FGC informou que uma eventual liquidação do Cruzeiro do Sul geraria um custo de até 2,2 bilhões aos cofres do fundo. O Banco Central lembrou que também há uma linha especial de garantia, intitulada Depósito a Prazo com Garantia Especial do FGC, DPGE, com garantia do Fundo Garantidor de Crédito, que assegura operações até 20 milhões por CPF ou CNPJ, ou seja, tem uma garantia extra. O BC não soube informar, porém, se as operações dos dois bancos liquidados contavam com essa proteção especial. Professor, então tem essa para os mortais e para os comuns aí de 70 pila, tudo bem. E tem uma outra, que é para depósito a prazo, uma garantia especial, que pode chegar até 20 pila, não 20 mil, 20 milhões por CPF ou CNPJ. O Fundo Garantidor de Crédito informou que somente efetua o pagamento da garantia de acordo com o relatório fornecido pelo Banco Central, elaborado pela CETIP, que é a Câmara de Compensação, na hipótese de intervenção ou liquidação extrajudicial na instituição financeira. Liquidação. O Banco Central já nomeou liquidantes para administrar a chamada massa falida de ambos os bancos. O que é isso, professor? O Banco Central vai nomear 2 administradores para administrar a massa. Tira da mão lá da diretoria e passa para esses interventores. Os liquidantes irão fazer o levantamento de dados e um balanço geral dos livros, documentos, recursos e bens. O liquidante também tem o poder de vender bens para honrar negócios pendentes e fazer pagamentos aos credores. Os administradores dos bancos, sob liquidação extrajudicial, por sua vez, são destituídos, são demitidos dos seus cargos, mas devem colaborar durante o processo e podem ser punidos se forem encontradas irregularidades pela autoridade monetária. Banco Cruzeiro do Sul, aqui tem todo o fato dele aqui, tá? Fala aqui tudinho, gente, encontrou uma diferença, a Pricewaterhouse, que é uma auditoria, tá? Encontrou uma diferença de 3,1 bilhões no balanço do banco, do patrimônio líquido do banco, cerca de 870 milhões, o buraco, mas nas contas é de 2,236 bilhões. Tá? Então aqui ele fala em detalhe dessa liquidação. Você tem que ler isso aí. Do Banco Prosper também. Já a liquidação do Banco Prosper, que teve proposta de mudança de controle para o Banco Cruzeiro do Sul, não foi aprovada pelo Banco Central. Deve-se ainda, de acordo com a autoridade monetária, a sucessivos prejuízos que vinham expondo seus credores a risco anormal, à deficiência patrimonial, ao descumprimento de normas aplicáveis ao sistema financeiro. Em dezembro passado, o Banco Cruzeiro do Sul havia anunciado a compra de 88,7% do Prosper, mas o BACEI, Banco Central, acabou rejeitando a mudança do controle. O Banco Prosper, além de deter aproximadamente 0,01% dos ativos do sistema bancário e 0,01% dos depósitos, informou o Banco Central. Punições. Em comunicado, o Banco Central informou que continuará tomando todas as medidas cabíveis
para apurar as responsabilidades nos termos de suas competências legais. O resultado das apurações poderá levar à aplicação de medidas punitivas de caráter administrativo e a comunicações às autoridades competentes, observadas as disposições legais aplicáveis. Nos termos da lei, permanecem indisponíveis os bens dos controladores e dos ex-administradores do Banco Cruzeiro do Sul e ficam indisponíveis a partir de hoje os bens dos controladores e ex-administradores pelo Banco Próspero, acrescentou Bacen. Professor, o que é esse cara? O que significa essa notícia? Que o cara está respondendo pelo seu patrimônio próprio. Professor, quer dizer o quê? O cara tem 2 fazendas, tem 3 apartamentos, carro pronto, está indisponível. Indisponível até terminar esse processo. O que é fundo garantidor de crédito? É uma entidade privada, criada em 95 como mecanismo de proteção aos correntistas, poupadores e investidores. O FGC permite a recuperação dos depósitos ou créditos mantidos em instituição financeira e em caso de falência, insolvência ou liquidação extrajudicial. Então está aí uma notícia importante, está acontecendo, o mercado está ficando instável, o Banco Central está atuando. Vou aproveitar esse assunto aqui para dar um reforço muito importante que pode cair em provas de conhecimentos bancários, pode cair na prova de atualidades. Fundo garantidor de crédito. Cara, falar para vocês, dica para você estudar. Sempre tente estudar na fonte. O que é estudar na fonte? Onde o examinador retira as questões de prova. Uma das fontes utilizadas sempre são sites, sítios oficiais. A gente é uma entidade privada, não é isso? Então aqui, crianças, aqui, gente, ó, nós temos aqui o site fgc.org.br. Tá aqui, cara. Então você tem que, mandar o quê? Clicar aqui e você vai o quê? Você vai ter que fazer uma leitura, investigar o site deles. Tá? Professor, outra dica. Gente, é incrível as quantidades de questões de provas que são Ctrl+C e Ctrl+V, onde o examinador vai no site do órgão, certo? E copia as perguntas frequentes. Perguntas frequentes. O que é fundo garantidor de crédito? Está aqui. É uma entidade privada sem fins lucrativos que administra o mecanismo de proteção aos depositantes, investidores no âmbito do sistema financeiro nacional, até os limites estabelecidos pela regulamentação, outras instituições financeiras. Está aqui, cara, tudo aqui. Professor, esse fundo garantidor de crédito, você falou que não é órgão do governo. Não é. É um órgão de direito privado. Quem que mantém esse fundo? Quem? Os participantes. Quem que são os participantes? Os participantes são nada mais do que os próprios bancos. Quem somos? Olha aqui, gente. Tem que ler. Olha a resolução 2197. 2211. Cara, que dica! Resolução 2211. Olha só. Em agosto de 1995, através da Resolução 2197, o Conselho Monetário Nacional autoriza a constituição de entidade privada sem fins lucrativos destinada a administrar mecanismos de proteção a titulares de créditos contra instituições financeiras. Em novembro de 95, o Estatuto e regulamento da nova entidade são aprovadas. Criam-se, portanto, o Fundo Garantidor de Créditos, associação civil sem fins lucrativos de personalidade jurídica de direito privado.
através da resolução 2211 de 95. Professor, qual que é a natureza jurídica do FGC? É uma associação civil sem fins lucrativos de direito privado, personalidade jurídica, direito privado. Quais instituições financeiras são associadas ao Fundo Garantidor de Créditos? São instituições associadas ao Fundo Garantidor de Crédito, a Caixa Econômica Federal, os bancos múltiplos, os bancos comerciais, os bancos de investimento, os bancos de desenvolvimento, as sociedades de crédito, financiamento e investimento, as sociedades de crédito imobiliário, as companhias hipotecárias, as associações de poupança e empréstimo funcionam em funcionamento no Brasil. Está aqui. O examinador pode colocar um cara que não faz parte desse rol. Professor, então somente esses caras aqui que participam do FGC Professor, como é que o examinador pode cobrar? Ele vai falar o seguinte: as entidades de leasing, factoring, fazem parte do fundo? Não. Por quê? Porque não estão nesse rol taxativo. Professor, então tem que fazer parte do quê? Dessas instituições. O que mais, professor? Além disso, não é todos os produtos bancários que são garantidos pelo fundo. Quais são os produtos? Recebam depósito à vista em contas de poupança, depósito a prazo ou a prazo. Então, olha só. Depósito à vista, poupança ou a prazo estão garantidos pelo FGC dessas entidades. Realizem aceite de letras de câmbio, já caiu em concurso, letra de câmbio. Captem recursos mediante emissão e a colocação de letras imobiliárias, letras hipotecárias e letras de crédito imobiliário. Captem recursos por meio de operações compromissadas, tendo como objeto títulos de emissão de empresa ligada. Quais dos créditos são garantidos pelo fundo garantidor? Então, olha só, detalhando para vocês aqui. Vamos aqui, criançada. Ó. Depósito à vista ou sacáveis mediante aviso prévio. Depósito de poupança. Depósito a prazo. Com ou sem emissão de certificado. Depósitos mantidos em contas movimentáveis por cheques destinadas ao registro e controle do fluxo de recursos referentes à prestação de serviços de pagamento de salários, vencimentos, aposentadorias, pensão e similares, letras de câmbio, letras imobiliárias, letras hipotecárias, letras de crédito imobiliário, operações compromissadas que têm como objeto títulos emitidos após o dia 8 de março de 2012 por empresa ligada. Tá? Ok, pronto aí, ó. Ótimo. Objetivos, está aqui, cara. Muito fácil. Decretação da intervenção da liquidação extrajudicial, né, da garantia a esses créditos, que tem dinheiro lá para garantir isso. Ó. Tem que ler também esse cara aqui. Professor, limite de crédito. Cara, vai lá no site e lê tudo. Qual que é o valor? O valor mudou recentemente. O valor era 60 mil, agora o valor está o quê? 70 pila. Por CPF ou CNPJ. Não cobertos pela garantia. Depósitos, empréstimos ou quaisquer outros recursos captados ou levantados no exterior. As operações relacionadas a programas de interesse governamental instituídos por lei, os depósitos judiciais, ó, já caiu em prova, depósitos judiciais estão garantidos pelo FGC? Não. Qualquer instrumento financeiro que contenha cláusula de subordinação autorizado ou não pelo Banco Central do Brasil a integrar o patrimônio de referência das instituições financeiras e das demais instituições autorizadas a funcionar pela referida autarquia. Valor máximo, 70 mil, tá? Bacana aqui, ó, pronto, né?
né? Por que o dinheiro que eu aplico nos fundos de investimento não tem garantia do FGC? Pergunta importante. Vamos ler. Os fundos de investimentos financeiros são entidades constituídas sob a forma de condomínios abertos. É uma comunhão de recursos arrecadados de clientes para aplicação em carteira diversificada de ativos financeiros, cujos regulamentos são registrados em cartórios de títulos e documentos. Geralmente são administrados por uma instituição financeira e estão sujeitos à supervisão e acompanhamento do Banco Central do Brasil, ou a CVM. Aí, pronto. Ó, já caiu, ó. O Fundo Garantidor de Crédito administra os mecanismos de proteção aos correntistas. Poupadores, sim. Investidores, sim. Proporcionando garantia limitada a letras do Tesouro Nacional está? Não. Letras não estão o quê? Não estão ganhando, porque é do governo, aqui é privado. Fundo de investimento? Não. Aqui? Depósito à vista e a prazo? Sim. Debêntures? Não. E depósitos judiciais? Não. Então é letra C. Cara, você vai ficar competitivo, cara. O examinador não vai pegar você. Papo reto. O Fundo Garantidor de Crédito garante créditos de cada pessoa contra a mesma instituição associada, ou contra todas as instituições associadas do mesmo conglomerado financeiro, até o valor de R$70 mil. Pronto. Cara, esse assunto aqui é fácil, vai lá no site. O professor, ele é orientador. Depois que acabar o vídeo, vai lá no site, leia lá as perguntas frequentes, quem somos, objetivos, 2 vezes, cara, papo reto, isso cai em concurso. Galera, um forte abraço e até a próxima. Tchau, tchau.